Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre geopolítica internacional e o convidado aqui é bastante especial, mais uma vez de canal de volta, senador Malcolm Robert. Hello, Senator. How are you? I'm well, thank you, Thiago, and thank you very much for the invitation to take part in this broadcast. Thank you. E para ajudar a gente a fazer essa tradução aqui, a Fernandinha, como sempre. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Thiago. Boa noite. Obrigada pelo convite de participar mais uma vez no vídeo do canal. Muito obrigado. Well, bom, vamos começar. Eu tô confundindo já as linguagens aqui, mas eu tenho que falar em português. I'm speaking Portuguese, Senator. Yes. But He's getting confused. He says, which language should I speak in? So yeah, you should talk in Portuguese, yeah. There's only one I can speak in. Sorry? I can only speak in one language. Oh yeah, so Thiago, come on, you're embarrassing yourself now. No, okay, Thiago, you can start. Senador, por favor, apresente-se e conte um pouco da sua história. Okay, so Senator, please introduce yourself and tell us a little bit about your story. Okay, I was born in India, where my Welsh father and Australian mother had all of our children in India. When I was 7, I came to Australia and the whole family moved here, and I've been here ever since. I've lived and worked and studied in the United States for 5 years. I've visited all the American states. I've lived and worked in most Australian states, so I've traveled a lot. I've got a Bachelor of Engineering with an honours degree in mining engineering, and I also have an MBA from the University of Chicago, which is very strong on maths and logic. And I got that when I was 35 years of age. I've worked mainly in the coal industry, mining coal, exporting coal. I then worked as a management consultant to help people improve their productivity and their business performance and their personal leadership. And then I became interested in climate because as a mining engineer, I understand about carbon dioxide, and we were being told lies about carbon dioxide. So I decided to do some of my own research, and that research showed that the climate material that policies are based on, there's no such scientific evidence that says we need to cut carbon dioxide. So that introduced me to government. I then tried to hold government people accountable, academics accountable, and then I entered politics myself when a very strong lady in this country invited me to stand for the Senate, and I was elected for the Senate. Okay, very good. So, ele começa falando que ele nasceu na Índia, né? Os pais dele não são indianos, mas ele nasceu na Índia. Eles tiveram os filhos todos na Índia. E aos 7 anos de idade, ele foi para a Austrália. Ele viajou muito pela Austrália. Ele, inclusive, viajou nos Estados Unidos, estudou nos Estados Unidos. Ele morou por 5 anos nos Estados Unidos. Disse que conheceu todos os estados americanos, né? E acabou, então, se formando em engenharia de minas, né? Falando sobre minério, né? E aí ele entrou na área de exportação, produtividade, começou a fazer palestras também sobre liderança, ajudar as pessoas a desenvolver essa questão de produtividade. E nisso ele se interessou pelo clima, por causa de trabalhar com minas, né, com minério, ele se interessou pelo clima e começou a querer estudar essa questão da necessidade de cortar dióxido de carbono e tal, enfim. E aí ele percebeu que isso tudo não existe essa necessidade, né? E ao entrar nessa questão de clima e de dióxido de carbono, ele se envolveu aí, conheceu muitos políticos e se envolveu na política. E com isso, ele entrou ele mesmo na política e foi eleito senador. Então, atualmente, ele é um senador na Austrália. Ok, thank you. Bom, vamos falar um pouco, né, sobre essa crise, né, global, né? E, senador, por favor, essa crise de saúde a qual o mundo está vivendo, ela é culpa da China? Okay, so now we're going to talk a little bit about this crisis that we're all living. Okay, so what he wants to know is that this worldwide health crisis that we're living now, can we attribute this to China? So, okay, yes, it is definitely China's fault, but each country must take responsibility for our response. And that's what the word responsibility means, the ability to choose a response. So we see the virus started in China. China then suppressed news of the virus. If it had released news of the virus, all countries would have been better prepared. China would have contained the virus better.
instead it allowed international travel out of China, and it shut down its domestic travel from out of Wuhan. So that enabled the virus to get established in other countries. That's the first point. The second point is that the country that has handled this the best, from what I can see, is Taiwan, which is very close to China. And it's also got a lot of traffic with China. And the Taiwanese have had only 6 deaths recorded to coronavirus. Other countries have had tens of thousands. And the coronavirus first came to Taiwan. So we can see that Taiwan has done really well despite being close to China. And that is a compliment to its leadership. The thing that I've noticed, Tiago, very much is that every country is different. And in our country, the results, the policies that states have adopted are different. And what that shows me is that people are not making decisions based on data. They're just going on what they think might be the best response. Taiwan, South Korea, Hong Kong have done a very good job, but no one seems to be copying them. And so the answers are there, but politics has dominated. And instead of having data, people are just going off opinions. Ok. Então ele fala que sim, nós podemos e devemos culpar a China por esse vírus, por essa crise que estamos vivendo. Mas ele falou que também cada país tem a sua própria responsabilidade. E aí ele fala que a palavra responsabilidade fala exatamente sobre isso, como resposta, né, habilidade de resposta, né? Então, cada país tem a sua responsabilidade em como lidou com o vírus quando chegou no país, né? Então, ele fala assim, que o vírus começou na China, mas a China escondeu aí as informações por muito tempo, omitiu, e os países não puderam se preparar com mais calma, né, para lidar com tudo isso. Ele diz que a China deveria ter fechado os voos internacionais logo que começou, e eles não fizeram, continuaram, e ele falou que cada país responde de uma forma diferente, né? Por exemplo, ele falou de Taiwan, que é um país vizinho ali da China, né? E que, na opinião dele, o país que melhor lidou com essa questão do coronavírus foi Taiwan, porque lá foram 6 mortes apenas, né? E o vírus chegou logo lá, porque é muito perto da China, então o vírus chegou muito, muito rápido lá. E eles lidaram também de uma forma muito rápida para conter o vírus, né? Aí ele falou assim que uma das coisas que ele percebe também ele falou da Coreia do Norte, né? Que também é um dos lugares que soube lidar com o vírus, mas os países, ao invés de olhar para os dados sobre o vírus e sobre as mortes e tudo que estava acontecendo, eles não usaram os dados para tomar decisões, eles não copiaram o que a Coreia do Norte, por exemplo, a própria Taiwan fez. Cada um tomou decisões com base naquilo que achava e não com base nos dados, né? Ok. Como você avalia a dependência, né, de praticamente todos os países a produtos básicos como as máscaras que são produzidos na China? Okay, so how do you evaluate the dependence of all countries on basic products such as the face masks that are produced in China? The answer is, there are many answers, but they all work together. The first answer is that the United Nations has again disturbed global economy. In 1975, many countries signed the Lima Declaration. The Lima Declaration said that first world countries should send their manufacturing to China and to other third world countries. Now, that has happened, and so basic manufactured goods in many first world countries are no longer made in those countries, they're made in China. The second is that our governments in many Western countries, I can't speak for Brazil, but the governments in many Western countries have stopped governing for the country. They are governing to UN policies, and that has helped China. The third thing is that we have destroyed our energy production in Australia. We export very effective coal. We export very effective natural gas. China uses them in a cheap form to get efficiencies for energy production, and they make cheap manufactured goods. In our country, we use UN policies which have raised the price of our energy, our electricity, and put us out of business. And so now we rely so much on China because of our stupid governments
for 40 years that have neglected Australia and have simply followed the United Nations. China has formed a very strong alliance with the United Nations, and China is now benefiting from that alliance. Ok. Bom, então o que ele fala é que é o seguinte, existem muitas respostas para essa pergunta. A primeira delas é que, segundo ele, a ONU, ela destruiu, ela deixou a economia global aí conturbada, né? Em 1975, todos os países assinaram aí um tratado para que as suas indústrias fossem para a China ou para países subdesenvolvidos, né? E com isso, o que aconteceu? Os países não produzem mais dentro de si mesmos, eles produzem na China, né? Eles mandam, a produção toda é feita na China, em sua maioria, né? Sorry. O segundo motivo que ele deu é que os países não governam por si só, para seu próprio país. Eles governam com base nas políticas da ONU, né? Então, isso também é um problema aí nessa questão. E a terceira, que está ligada à segunda, é que o que acontece, ele falou, por exemplo, não posso falar pelo Brasil, mas na Austrália, eles têm carvão e gás, por exemplo, que eles exportam para a China, né? A China pega isso, usa isso para fazer produtos baratos, para baratear os produtos que eles fazem, né? Só que na Austrália, não pode, por causa dessa questão da sustentabilidade, da questão das políticas verdes, não pode usar o carvão e o gás para fazer os produtos. Então, isso faz com que você tenha que arranjar outras formas de produção e isso sobe o preço. Mas na China, como pode à vontade, né? E ele falou, então, que a China também assinou um tratado com a ONU e ela tem se beneficiado muito desse tratado que ela assinou, podendo fazer, por exemplo, esses produtos muito mais baratos, né? Okay, the green policy. I think it's everywhere. United Nations is united in destroying freedom. The United Nations is united in destroying economy. United Nations is united in destroying human progress. United Nations needs to stop. We need to get out of the United Nations. Oh, yeah. Ok. Então, ele fala que a ONU está unida para destruir a liberdade, a produção, né, para destruir a economia. Então, que a gente tem que se unir para sair, para destruir com a ONU, né, com a Organização das Nações Unidas, porque elas estão unidas em benefício próprio, né? Perfeito. Bom, aqui no Brasil se fala muito sobre o pós-saída da crise, né, de saúde, que é a crise econômica. Como você avalia a futura reação, assim, reaquecer a economia após essa crise de saúde? Como você avalia isso? Okay, so what's your opinion about this? How can we reheat the economy after everything that has been going on? You know, because everybody's talking about how the economy is going to be a big deal after this crisis. So, what's your opinion on how to reheat the economy? Yes, I agree. It will be very challenging. Now, the fundamentals of an economy require humans to interact. We have to share ideas, we have to exchange goods, we have to exchange money, we have to exchange services. So with isolation, it is very difficult to exchange. So the economy and isolation don't go. So the economy will be under a lot of pressure after the isolation ends. We have to be careful with what we do when we start opening up. That's the first thing, because if we expose people to a lot of injury, a lot of health, a lot of disease, then the economy will need to be shut down again. But Taiwan and South Korea and Hong Kong give us the answer. What the Taiwanese especially and the Israelis have done is they have isolated the sick. They have isolated the vulnerable, the people who are weak, and then they have let the rest get back onto the economy. So perhaps, Fernanda, you can say that first and then I'll continue. Okay, so you said South Korea, Hong Kong? And Taiwan. Okay. And also Israel. Oh, okay, Israel. Perfect. Okay. And the first time that you said about Korea, you also said South Korea, right? Yes, I meant South Korea. Yes. Okay, perfect. Yes, okay. Não, só para corrigir que lá no começo a gente falou da Coreia do Norte, a resposta da Coreia do Norte, na verdade, era a Coreia do Sul, ok? Então, vamos lá. O que ele fala é o seguinte, sim, essa crise existe, vai existir após, né, quando tudo reabrir. Não é porque reabriu que vai tudo voltar ao normal.
Ele fala que os fundamentos da economia exigem interação, né? Exigem troca de dinheiro, troca de produtos, exigem isso, né? Então, que quando todo mundo sair desse isolamento, vai sim ter um problema muito sério em como lidar com o cenário pós-isolamento social. Porém, é importante, né? A gente precisa tomar muito cuidado quando reabrir tudo. Por quê? Porque se as pessoas ficarem doentes, né? Começarem os números a aumentar novamente, vai fechar tudo de novo, e aí mais um período para se restabelecer tudo. Ele falou que os exemplos que, né, tanto a Coreia do Sul, quanto Hong Kong, Israel e Taiwan também, o que eles fizeram foi o seguinte, eles isolaram os doentes, né, essas pessoas realmente estão isoladas, elas estão sim em quarentena, e o restante das pessoas foram liberadas para voltar para trabalhar. E aí ele pediu para continuar a falar. Ok, you can continue, please. So the first thing is we must look after people's health, and that will enable people to exchange, and that builds an economy. The second thing we need to remember is what drives an economy. What drives an economy is the same thing that drives human progress, and that is, number one, is freedom, because all ideas, all energy comes from people, and we have to exchange ideas freely. So we need to be free in our beliefs, free in our speech, free in our exchange, free in our interaction, free in our employment. We need to be able to be free. The other benefit of freedom is that one person might come up with an idea, but someone else will modify it, and another person will modify it, and then we have a phenomenal idea, and that's what we need to get to. So I'll keep going after that, Fernanda. Perfect, thank you so much. Bom, então ele fala que a primeira questão realmente é cuidar aí da saúde das pessoas. A segunda questão é pensar sobre o que motiva a economia. E ele fala que o que motiva a economia é a mesma coisa que motiva o progresso, né? Que é a liberdade. Então ele fala que nós precisamos ser livres, né? Para ter as nossas interações, precisamos ser livres para o comércio, precisamos ser livres para produzir, precisamos ter liberdade, porque quando uma pessoa vem com uma ideia, inclusive ele falou de liberdade na questão de empregos, na questão aí de empresários, né? Que quando uma pessoa vem com uma ideia e todo mundo tem liberdade para falar, para expor a sua ideia, né? Essa ideia, uma pessoa vem e dá uma outra, né? Vamos dizer, dá uma ajuda e melhora essa ideia, depois outra e mais outra. Então, uma ideia simples vira uma coisa extraordinária. Tudo por conta da liberdade. Então, ele vai continuar. Ok, you can continue, please. Thank you, Fernanda. The second thing is rule of law. We must have laws, but very, very few laws. They must be sensible, practical laws. Now, what has happened is in many countries, the UN policies have been adopted and made into laws or orders. That has destroyed many countries, and it's destroyed efficiencies, and it's destroying freedom. The third thing is we need stable constitutional governance. Most countries have stable constitutional governance, but it has been undermined by the United Nations and so many treaties, thousands of treaties that are rubbish. We need to get back to our national constitutions and put our national interests first. When we look after our country, we are better able to look after other countries. When we bow to the United Nations, we destroy our country and we destroy the planet. So what we have to do is get back to rule of law, our laws, each country's laws, Brazil's laws. We need to get back to the national constitution, Brazil's constitution, Australia's constitution, not the UN. Ok, got it. Bom, então o que ele fala que é o seguinte, né? O segundo passo aí é voltar para as rules of law, que eles falam, né? As regras e as leis de cada país, né? Ou seja, nós precisamos ter regras e precisamos ter leis. Porém, poucas, elas precisam ser sensíveis e práticas, elas precisam ter função prática, né? O que aconteceu é que a ONU veio, eles fizeram leis em muitos países, né? Que é a mesma lei para vários países, e cada país perdeu a sua identidade de fazer a sua própria lei. Então, ele ressalta no final que ele precisa de muitos tratados, foram muitos e muitos tratados que foram assinados e que minaram a possibilidade de cada país tomar suas decisões. Então, ele fala o seguinte: a ONU interfere tanto nas políticas, né, e na economia dos países que destrói, né? Então ele fala, se eu conseguir tomar conta do meu país, se o meu país estiver bem, ele vai poder ajudar o outro, né? Mas eu preciso primeiro recuperar e ajudar o meu próprio país. Cada país precisa ter as suas próprias leis e a sua própria forma de
de fazer negócios, de ter as empresas, enfim, porque cada país também tem necessidades e demandas diferentes. Então, ele falou, se eu conseguir primeiro fazer o meu país ficar bem, eu vou, então, poder ajudar o próximo. Perfeito. Fernanda, I have to compliment you, Fernanda, on your memory. Thank you. I have lots of notes here, but thank you. I have 8 steps to freedom, human progress, right? So number 1 was freedom. Number 2 was rule of law. Number 3 is constitutional governance and continuing, stable. Number 4 is secure property rights. That means that whatever you earned, whatever you worked for is yours. Whatever you bought legally is yours. No one can take it off you unless they buy it from you. That is very, very important for protecting people's effort. If people, in communist countries, the government owns everything. People own nothing. People don't work. And so the economy collapses. But where you have secure property rights and rule of law, then you have people wanting to contribute and wanting to work because they get the benefit from their work. And the strange thing happens is that when we work for ourselves, we work for others, because the only way to make money and to exchange with others is by doing things for others. When we have a free economy and people with secure property rights, people want to work. When we have a government-controlled economy and no security of property, people just lazy because the bureaucrats take everything. Got it. Just a question now that you said number 1 is freedom, number 2 rules of law, and number 3? Stable constitutional governance. Stable constitutional. So that the country can continue. If the leader changes, the country continues. Ok, very good. Let me just translate this part and then we'll get back to you, ok? Bom, então ele fala que é o seguinte, são 8 passos para o progresso humano que ele tem ali, né? Então ele falou o primeiro que é liberdade, o segundo que são essas regras e leis, a terceira que é deixar estável, né, a constituição dos governos de cada país, e a quarta ele fala sobre direito de propriedade, né? Que isso significa que o quê? Tudo que você compra é seu. E se você quiser vender, você vende. Se você não quiser, não vende e ninguém pode tirar de você. O que acontece é que muitos países no qual o governo tem tudo, o governo manda em tudo, né? É que as pessoas, elas perdem o interesse por trabalhar. Porque se eu trabalho, me esforço, faço tudo e nada é meu, o governo manda em tudo, eu não tenho direito a nada, né? Eu comprei, eu fiz, mas o governo tira a hora que bem entender, as pessoas vão fazer o quê? Vão ficar preguiçosas, esse é o termo que ele usa, né? Se o país cuidar de tudo, as pessoas não vão querer trabalhar muito, né? Porque vai falar, peraí, não é nada meu mesmo, então para que eu vou ficar me esforçando? Porém, se as pessoas têm esse direito de propriedade, que é o quarto passo aí dos 8 que ele falou, as pessoas vão, sim, querer trabalhar mais e se esforçar mais. E, novamente, quando você se esforça, quando você trabalha, quando você está bem financeiramente, você pode ajudar o próximo. Você tem condições de fazer isso por outras pessoas também. Ok? Sorry, you can continue, please. Okay. Number 5, and the order from now on doesn't matter, but number 5 that I talk about is cheap energy. Affordable, reliable, secure, stable energy. Since the Industrial Revolution started in the United Kingdom, in Britain, in the 1850s, and went to Europe and America, and then around the world, we have had dramatic improvements in standards of living, safety, lifespan, how long we live, our comfort, our ease, our material possessions. It has been due to human creativity and the exchange of ideas, but it has been enabled by the ever-decreasing prices of energy. Prices for energy in real terms have decreased. That increases our productivity. When we have higher productivity, we have higher wealth. When we have higher wealth, we have more prosperity for everyone. The wealthy get wealthy, but they also spend their money, and the poorer get wealthy. So cheap, affordable, reliable energy. Okay. Hydrocarbon fuels are the only way to do that at the moment. Okay. Oh, except for nuclear. Nuclear is good too. And hydro. Hydro is good, but it's small.
So the cheapest energy is hydro. The second cheapest is coal. The third cheapest is nuclear. All of the others are the United Nations. Wind and solar are very destructive because they raise the price of energy and stop human progress. Ok. Bom, então o que ele fala é o seguinte, segundo o quinto passo, e aí ele fala que desse em diante, não importa a ordem, é energia barata, né? Porque desde a era industrial, nós tivemos muitas melhoras nas condições de vida, saúde, no tempo que a gente vive, nas casas que a gente vive, nos carros, enfim, nós evoluímos muito desde a era industrial, né? Ele fala que isso, inclusive, aumentou a criatividade humana, né? Ou seja, a capacidade do ser humano de inventar novas tecnologias, né? Mas isso só é possível com o preço da energia, né? Isso fazia com que o preço fosse caindo, né? Porém, você diminui o preço da energia, você aumenta a produtividade, você aumenta a riqueza e aumenta a prosperidade. Aí ele fala assim, os ricos ficam mais ricos, né? Mas eles também têm condições de gerar empregos e de ajudar as pessoas que são mais pobres, para que elas também possam, trabalhando e tendo essa energia barata, adquirir a sua própria riqueza, né? Daí ele fala, então, que os 3 tipos mais baratos de combustível, né? Isso só é possível, ele começa falando que só é possível através do carbono, né? Dióxido de carbono, né? Não, desculpa, do carvão. Carvão, petróleo e nuclear. Sim, exato. Aí ele fala, então, o mais barato que ainda é pouco, né? Ainda é pouco usado, através da água, né? Inclusive, energia que a gente consegue através da água. Ela é barata, porém, é escala muito pequena. Não dá para produzir ou fazer em escala muito grande. Então, em escala grande é o carvão e a terceira mais barata, a nuclear, né? Aí ele fala que a solar e através do vento, que a ONU está tentando por aí, isso está acabando, minando com produtividade, com a economia de uma forma geral. E não é viável em grande escala. Okay, Senator, can you continue, please? Okay, the next one, number 6, is strong, stable families. There are 2 basic units of human organization. One is the nation, and the other is the family. The family is the basis for welfare. The family is the basis for care. The family is the basis for nurturing. What has happened in our country and many countries is that the United Nations statutes have been adopted. And in our country in 1975, we adopted the Family Law Act, which has smashed families. And so we have to have a secure family structure because that is essential for the stable society. Ok, very good. Então, ele fala que o 6º passo aí seria a família, os valores familiares fortes e estáveis, né? Então, ele fala que são 2 coisas que sustentam aí uma nação, né? O primeiro são os valores da nação e o segundo, os valores da família, né? Que a família é a base para cuidados, para saúde, inclusive, para lidar com questão de cuidado com o próximo e ajuda, né, de uma forma geral, não só da sua própria família, mas com a próxima, né? O que aconteceu é que em 1975, na Austrália, eles assinaram um tratado que eles chamam de Family Law, que são as leis da família, que acabou destruindo com a família, né? Então, hoje em dia, novamente, por causa de um tratado que foi assinado com a ONU, existem leis, inclusive, para governar como a família deve lidar com situações. Ok? The number 7 is tax. But tax is the price of civilization, but it is also the cost of wasteful government. So we have to have a tax system that is fair, effective, and honest. A tax system that is small, not big, because big tax means big government. So we have to get back to smaller government at central and more government on the states in Australia. And in the United States, it's also been successful when the state governments had more power and the central government had less power. So we need to get back to more power with the states in our country and less power with the central government. And that means less power for the United Nations because the United Nations uses the central government.
So we have to make sure that we have a tax system that is fair, honest, and effective. Ok. Então, o que ele fala é que é o seguinte, o sétimo passo aí são os impostos, né? Ele fala que, então, o imposto é o preço da civilização, porém também é o custo de um governo que faz gastos exorbitantes, né? Então, ele fala que nós temos, sim, que ter um sistema de impostos, porém tem que ser um sistema justo, honesto, menor, né? Então, ele fala que essa questão do governo central, que é o caso da Austrália e do Brasil também, que nós temos um governo central, não funciona. Então, ele dá o exemplo dos Estados Unidos, no qual os estados, cada estado tem mais poder e o governo central, no caso, que seria o presidente, ele acaba tendo menos poder do que o próprio estado, né? Para lidar com questões internas do país. Então, ele fala que na Austrália o que precisa fazer é isso, precisa voltar, então, a ter o Estado, né, menor, ter mais poder do que o central, porque a ONU, ela usa e ela trata direto com o central, não com os estados, não com os menores, né? E que você fazendo isso, você consegue, então, ter impostos mais justos, mais honestos e com valores mais fáceis, né, de serem honrados aí pela população. And number 8? Number 8, and the last one, is honest money. What that means is that we need a currency that is for the people. Currency that is not controlled by the major international bankers, because the major international bankers work with the United Nations to give each other power. We need to get back to honest money and issuing money. We need to get back to a public bank in Australia. When we had a public bank, a government-owned bank that worked for the people, it was a people's bank, Australia developed. When that was deliberately smashed by our governments because the major international bankers wanted control. So we have to get back to honest money. That is a topic for another conversation, and that's all I need to say here now. But honest money is important to get the wealth back to the people. Ok, very good. Bom, o que ele fala, então, que o 8º passo é um dinheiro honesto, né? O que é isso, né? O que é um dinheiro honesto? Que a moeda, ela tem que funcionar para as pessoas. Ela não pode ser controlada pelos bancos internacionais, pelos grandes bancos internacionais que são, novamente, controlados pela ONU, né? Então, ele fala que na Austrália, por exemplo, quando eles tinham os bancos públicos, né, que eram do Estado, eles eram um banco para o povo, né, para as pessoas, um banco do povo, que ele fala, né? Então, o que acontece? Quando eles tinham isso, as pessoas, elas tinham mais autonomia, né, em como gastar, em como fazer, em como investir. Mas, porque os bancos internacionais, eles quiseram controlar isso, esses bancos públicos, eles acabaram falindo, e as pessoas também sofreram as consequências disso, né? Então, ele volta aí nessa questão de dinheiro justo, dinheiro honesto, né, que é o 8º, e ele ainda falou assim, olha, isso é tópico para uma outra discussão, então, por hora, eu vou parar por aqui, porque ele realmente diz que tem muito o que falar a respeito disso, né? There is one more important point. Families are made of people. Nations are made of people. It is the people who elect the government. In most countries around the world that are democracies, the people have become lazy. And politicians have engineered it. I don't know Brazil, but politicians have engineered in America, in England or Britain, in Australia, many countries, to have only 2 parties. And it doesn't matter which party is in power, they both have the same policies, and a lot of those policies come from the United Nations. So what we need to do is to make sure that smaller parties can rise and get popular and become part of government, because then it gives people choice. So most important of all is we need the people to have control over the politicians. People need to vote. They need to think when they vote. They need to make strong choices for the future of their country. The people should be in charge, and the people need to be in charge. Ok. Bom, então aqui ele fala que tem um ponto aí, mais um ponto importante que ele precisava falar. A família é feita de pessoas. Nações são feitas de pessoas, né? E o que ele fala? As pessoas nos países democráticos, elas elegem os políticos. O que acontece é que na maioria das democracias as pessoas ficaram preguiçosas, né? E aí
o que aconteceu é que tanto na Austrália quanto nos Estados Unidos, que ele falou, o que aconteceu é que viraram 2 grandes partidos. Você não tem muita opção, ou você vota nesse ou você vota naquele, né? Então, ele fala que nós temos que voltar, nós temos que dar chance para os partidos menores crescer, eles têm que ter chance de crescer. A gente tem que tirar aquela mentalidade de votar nesse ou naquele dos maiores, né? E fala, assim, que as pessoas precisam votar com consciência, precisam pensar antes de votar, precisam fazer escolhas fortes, tomar decisões coerentes, né, com o que elas querem para o próprio país, e que as pessoas, elas têm que voltar ao poder, né? A população, o povo tem que voltar ao poder, porque são elas que colocam os políticos lá, e elas poderiam tirar e poderiam argumentar, e enfim, as pessoas têm que voltar a ter essa garra, deixar de ser preguiçosa, que foi o termo que ele usou, né? E ter essa garra para fazer valer as leis e as coisas que funcionam para elas, né? And the last point, Fernanda and Tiago, is that government in many countries, the people now serve the government. We need to get back to government serving the people. And that means honesty. It means telling the truth. It means making policies and decisions based on fact and data, not opinion. It means being honest and courageous to tell the truth. Courage to say, I don't know, can you help me? Courage to say I was wrong, we need to do this, we need to do something else. Courage to tell the truth. Courage to look after our countries and our people. And courage to be able to serve the people so that the government is small and enables them an environment, a business environment, where individuals and companies can prosper. And that is what will restore our economies, by getting the government to focus on how it can help the people and help the government, help the businesses, not how it can take from everyone. Ok, então ele fala que um último ponto importante também é que os governos, eles precisam voltar a servir as pessoas. O que acontece é que as pessoas acabam servindo o governo, enquanto deveria ser o inverso. O governo tem que voltar a servir as pessoas. Isso acontece com honestidade, verdade, parar de usar opiniões como se fossem fatos, né? Usar fatos e não opiniões para tomar as decisões. Ele fala assim que os políticos, eles têm que ter coragem para falar, olha, não sei, você pode me ajudar? Como resolver essa questão? Eu não sei, né? Isso precisa ter coragem para pedir para o povo ajudar a tomar a decisão. Precisa ter coragem para pedir desculpa, eu errei, me perdoa, né? E mudar em relação a isso, não só pedir desculpa, mas mudar também, tomar atitudes coerentes com relação a esse pedido de desculpa. Precisa ter coragem para servir as pessoas. E não, para que as pessoas possam prosperar, para que as empresas possam prosperar. Inclusive, ele fala de servir as empresas também, os pequenos negócios, enfim. E aí ele termina, então, falando que o governo tem que ter coragem para ajudar as pessoas. Chega de tomar, sugar, tirar das pessoas. Ele tem que ter essa determinação de ajudar as pessoas e não de roubar. Very well. Very important, yeah. Bem... Isso é um problema. It's a problem. It's a problem everywhere, right? Yes, it is everywhere, but history shows that when we get back to the basic 8 points that I mentioned and small government, people flourish. We know that in Britain, I think in the 1840s, the Whig politicians came to power in government, and they went from 18,000 pieces of legislation to 4,000 pieces of legislation. And then Britain took off. And then America took off. And the whole world started taking off. Simply because the Whig Party had the courage to kill a lot of regulations and get people free again. And when people are free, we can exchange with our minds and exchange with our hearts. And that's what is the secret to economic power and economic growth. Very good. Very good. Então, o que ele falou é o seguinte, sim, é difícil e está em todos os lugares, mas a história mostra, né? Nós temos aí registros na história que mostram que governos menores funcionam melhor, eles fazem com que as pessoas prosperem, né? Então, ele fala que em meados ali de 1840, ali, teve um partido britânico que entrou em poder, que eles tinham, vamos dizer, 800 mil leis e eles cortaram pela metade, ficaram com 400 mil, que já é bastante, né?
mas que com isso, por causa dessa redução de leis e regulamentos, né, as pessoas tiveram mais liberdade, e pessoas que têm mais liberdade, elas produzem mais, elas prosperam mais, a economia prospera, isso ajuda todo o país a prosperar, a progredir, né? Ok. Bom, senador, como você avalia a atuação do governo da Austrália no enfrentamento da crise? Okay, so he wants to know, how do you evaluate the Australian government's performance during this crisis? The Australian government has done well in terms of protecting people's health, but they have isolated the masses, whereas Taiwan and South Korea and Hong Kong isolated the sick and the vulnerable to the side and let the masses continue working. Now, South Korea started badly, but then quickly realized and did what Taiwan and Hong Kong also did. So our government did a good job of protecting health, but it has smashed the economy. And so it has provided poor leadership on the economy, but it has got the credit of looking after people, health. Ok, very, very good. Ok, então aqui ele fala que o governo australiano fez bem, né, em proteger a saúde das pessoas. Porém, como a maioria dos países, o que a Austrália fez foi isolar a massa, né? Ou seja, todo mundo ficar isolado. E não seguiu o exemplo de Israel, Taiwan, Hong Kong e da Coreia do Sul, que isolou os doentes, né? Eles isolaram todo mundo, né? Ele fala que a Coreia do Sul começou mal, né? Também começou aí, mas aí eles viram o exemplo, aprenderam e mudaram. Falaram, não, vamos isolar os doentes e vamos deixar as pessoas que estão bem, que não têm o problema, seguirem trabalhando, seguirem com a vida. Então, ele fala assim, o governo australiano tem o crédito de ter protegido a saúde das pessoas, porém, isso esmagou a economia, né? Então, assim, as pessoas estão bem de saúde física, mas economicamente, a saúde econômica foi esmagada, né? The other thing... Sorry, continue, please. The other thing about the Australian government is that it has provided basic leadership. It has not provided strong and inspiring leadership. The government has always told us what it has done. It hasn't told us what the data is. It hasn't told us what the plan is. It hasn't told us what it will be doing. And that has left people afraid. It's also left people untrusted. And when governments don't trust the people, people eventually stop trusting the government. So the government looks good now, but when we look beneath, it's not so good. Got it. Okay. You gotta trust the people. Oh, yes. Ok. Então, o que ele fala é o seguinte, outra coisa que a Austrália fez foi o seguinte, eles demonstraram uma liderança básica, né? Eles não demonstraram uma liderança forte e confiável. Ele fala que a Austrália só falou sobre as coisas que foram feitas. Olha, foi feito isso, foi feito isso, foi feito isso. Em nenhum momento o governo australiano falou sobre os planos para o futuro, ou sobre como a situação vai estar daqui a algum tempo, enfim. Só sobre as coisas que foram feitas, né? E que com isso, com o tempo, isso vai fazer com que as pessoas deixem de acreditar no governo. Porque um governo que não mostra os planos para o futuro perde credibilidade. Então, ele fala assim, agora tá tudo bem, agora todo mundo tá confiando no governo, mas se você olhar um pouquinho mais embaixo, as pessoas já estão começando a ficar desacreditadas do governo. Ok. Bom, senador, uma das maiores sequelas dessa crise será o desemprego. Na sua opinião, como resolver isso? Okay, so he says that one of the biggest consequences of this crisis will be unemployment, I mean, everywhere. So in your opinion, how can we reestablish this? How can we reestablish people's jobs? Well, we need to get back to the 8 steps for human progress that I mentioned. Freedom, exchange of ideas, rule of law, laws based for the country, stable constitutional governance, secure property rights, fair, efficient, cheap energy, strong families, fair, efficient, honest taxation,
and then honest money. That has already been proven over many, many years to work. And when we destroy those things, we stop working. The second thing that we've already gone over them, Fernanda. So the second thing is that, do you want to speak to that now? Oh, no. Let me just say this part and then you can continue, okay? Okay. Very good. Então, o que ele fala é o seguinte, a forma dele é aquilo que ele já falou. Precisa voltar naqueles 8 steps, né, os 8 passos do progresso, né? Que é liberdade, regulamentos e regras, estabelecer um governo, a constituição de cada governo, estabelecer os direitos de propriedade, energia barata, valores de família, impostos e o dinheiro justo, honesto, né? Isso tudo já foi provado que funciona. Então, ele vai continuar agora o segundo passo. Sorry, go ahead. The second thing is that countries, nations, must look after their nations first. When Brazil looks after Brazil, Brazil will be strong. When Australia looks after Australia, it will be strong. We have to stop the United Nations, get out of the United Nations, kill the United Nations. Countries can come together of their own free will and make decisions about global needs, on the few global needs we have, but we need to stop the United Nations, because the United Nations has destroyed families, it has destroyed immigration, it has destroyed energy, it has destroyed political systems. What we must do everywhere is look after our country. And because humans care, when we look after our country, we will be better able to help other countries and trade with other countries. When Brazil is strong and Australia is strong, we can trade better, we can understand better, we can communicate better. When we are controlled by the United Nations, we are both weak, we are both vulnerable, and we are not strong. So we need to get back to making sure each government looks after its country and serves its country. Ok. Então, ele fala que o segundo passo aí é que os países precisam focar em seus próprios problemas, suas próprias demandas, né? Então, ele fala assim, que se a Austrália resolver os problemas da Austrália, se o Brasil resolver os problemas do Brasil, se cada país focar nos seus próprios problemas e conseguir resolver as suas próprias crises, elas vão automaticamente se comunicar melhor, elas vão automaticamente fazer o negócio, se o Brasil estiver bem, a Austrália estiver bem, eles vão fazer um comércio entre si muito melhor do que quando os dois estão maus. Então, ele fala assim, nós precisamos parar a ONU, nós precisamos sair da ONU, e depois ele termina falando, precisamos matar a ONU, ou seja, a ONU precisa parar de existir, né? Porque o que a ONU faz é que ela controla tudo isso, e ela destruiu famílias, ela destruiu governos, destruiu a imigração, inclusive, ele cita, né? E ele fala assim, os países, eles têm que ter o direito de negociar entre si e se unirem se eles quiserem, né? Sem que a ONU imponha, sem que seja imposto por uma organização mundial, né? Então, ele fala, as pessoas, o ser humano, ele se importa com o próximo, as pessoas se importam. Se elas estão bem, elas vão conseguir se comunicar melhor com o próximo. Se o país está bem, ele vai conseguir se comunicar melhor. Mas quando a gente é controlado pela ONU, isso nos deixa mais fracos, nos deixa mais vulneráveis e mais expostos a problemas externos, né? Ok. Bom, essa pergunta ela é agora um pouco mais global, né? Assim, é o seguinte, o presidente Trump, além de falar que a China deveria pagar, né, pela crise, também disse que irá diminuir a compra de produtos chineses, tá? Como a Alemanha também anunciou. O senhor acha isso correto ou perigoso? Okay, so President Trump, in addition to saying that China should pay for the crisis, also said that he will decrease the purchase of Chinese products, just like the Germany government did. They already announced this as well. Do you think this is a good approach or a bad one? My answer is that we must all, in every country, do what is in our national interest. That's number one. The second thing is that when it comes to addressing China, how we should act with China, we should do what is best for our country. The third thing is we need to separate the Chinese people from the Chinese Communist Party. The problem is not with Chinese people. They are wonderful.
The problem is with the Chinese Communist Party. It has hurt the Chinese people. It is now trying to control them even more. So our fight is not with the people of China, but with the Communist Party of China. And so we need, the answer is President Trump, Australia, Brazil, in my view, need to do what is good for our country. And we all have strong trading relationships with the Chinese. I know that Brazil exports a lot of iron ore to China. And so that needs to continue. The Chinese people need your iron ore, and you need their money for your iron ore. So we need to maintain that exchange, but we need to put pressure on the Chinese Communist Party. That is the problem, not China. Ok. Então, o que ele fala que é o seguinte, ele começa falando que cada país tem que fazer o que é melhor para o seu próprio interesse, para o seu próprio país. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é que os países têm que pensar em como, cada país, por si só, tem que pensar em como vai lidar com a China após tudo isso. Segundo ponto. Terceiro ponto é que nós temos que separar as pessoas, a população chinesa, do Partido Comunista Chinês, que eles que causaram, e inclusive estão agora usando isso para controlar ainda mais o povo chinês, né? Nós temos que fazer essa distinção, não é a China, pessoas, né, de uma forma geral, e sim o Partido Comunista Chinês. A nossa briga não é com as pessoas do país, mas com o partido. Ele fala que nós temos que colocar pressão no partido, para que eles tomem posturas e até mesmo, talvez com a pressão de cada país, sejam aí destituídos pelo povo, né? Enfim, e aí ele fala assim, mas cada país tem que olhar para o seu próprio interesse. O Brasil exporta para a China, exporta muita coisa, e o Brasil tem interesse de que esse dinheiro venha também com os produtos que ele exporta, para que também ele precisa receber, né? Então, se não for melhor para o Brasil parar com isso, até porque ele fala, a população chinesa precisa dos produtos que o Brasil exporta, e não só o Brasil, mas enfim. Então, ele fala, o foco não é a população chinesa, mas o Partido Comunista Chinês. É neles que nós temos que colocar pressão. Perfeito, perfeito. Senador, como os nossos países podem concorrer com a indústria chinesa na questão do preço? Okay, so how can our countries, like Brazil, Australia, compete with the Chinese industry, especially in terms of price? One thing it comes back to, we need to stop the United Nations policies in Australia. I don't know about Brazil, but in Australia, we need to stop the United Nations policies. We are the world's largest or second largest exporter of coal. China takes a lot of our coal. We sell our coal in China, and China makes electricity cheaply. Because of United Nations policies, under our stupid and weak government in this country, both parties, our electricity prices have doubled in the last 10 years, yet our coal has got cheaper because of United Nations bureaucracy. These days, manufacturing costs electricity is a big part of manufacturing costs. If we want to compete with the Chinese, we have to reduce our electricity costs. And that means stopping these stupid regulations. I'll add another point in a minute, Fernanda. Ok, very good. Bom, então o que ele fala é o seguinte, volta para a questão da ONU, nós precisamos parar com as políticas da ONU, e ele fala, não sei no Brasil, mas principalmente na Austrália, o que acontece é que os partidos, os dois partidos, os principais australianos, são fracos e cedem para as pressões da ONU. Ele fala que a Austrália é o maior, ou o segundo maior, exportador de carvão, né? E que a China faz, compra esse carvão e faz energia barata. E para você produzir, você precisa de energia, né? Então ele fala, como a China faz energia barata, a produção é maior. Se nós tirarmos essas regulações da ONU e pudermos deixar a nossa energia, porque ele fala que na Austrália, nos últimos 10 anos, apesar de eles terem os maiores, ou o segundo maiores exportadores de carvão, a energia deles é muito cara, que nos últimos 10 anos ela dobrou o valor. Isso é muito, né, para tão pouco tempo. Então ele fala, a gente precisa reduzir os custos de energia, e a gente só faz isso parando, né, tirando essas políticas, essas regulações da ONU. E aí ele vai continuar. Sorry, you can continue, Senator? So, I'll give you an example of how stupid Australia has become. We export our coking coal to help the Chinese make steel.
We export our steaming coal to help the Chinese generate electricity cheaply. They produce wind turbines without coal. They produce solar panels without coal. They then send the solar panels back to Australia. They send the wind turbines back to Australia. We pay them subsidies to install them in our country. We pay subsidies that our electricity consumers have to pay back. So we are paying the Chinese for their production to destroy our electricity sector. Meanwhile, the Chinese are using coal-fired power, nuclear power, and hydropower to have cheap electricity. We are paying the Chinese to destroy our electricity production, which means we shut down manufacturing jobs and the Chinese start manufacturing everything. We have to stop this stupidity. Ok, então ele fala o seguinte, né, um exemplo de como a Austrália, ele usa o termo estúpida, como a Austrália tem sido estúpida em relação a isso. Ele fala assim, nós exportamos o carvão para a China fazer o ferro, nós exportamos o carvão para a China fazer energia. E a China produz os painéis solares, a energia eólica, né, que é do vento, né, produzem lá tudo bonitinho, e eles voltam lá para a Austrália paga subsídios para que a China instale esses painéis e essas usinas eólicas na Austrália. Então, ou seja, eles falam, nós estamos pagando para que a China instale coisas que vão destruir com a nossa produção de energia, de eletricidade. A gente paga para a China fazer isso, né? O governo paga, e isso, obviamente, tira do bolso das pessoas, né, através dos impostos, e ele fala, então nós precisamos parar com essa estupidez. Ele termina falando isso, nós precisamos parar com essa estupidez. I'm sorry, would you like to continue, Senator, or that's it? I'll give you another example. Australia is the world's largest island, smallest continent, largest island. Around our island, we have the world's largest continental shelf fishing zone. Yet we have locked up a lot of our continental shelf fishing zone to United Nations World Heritage areas, United Nations national parks. Australia, one country, our country, has 36% of the marine parks. China has a small coastline, yet we have a massive coastline. Our fishing industry has been destroyed because of the United Nations. We now import, we only have 25 million people, but we import 3/4 of the seafood we consume. Oh my God. And our major exporter of seafood to us is China, which has 55 times more people than Australia, has a tiny coastline. This is insane. And this is what big central government has done. It has handed over power to the United Nations, which has destroyed our fishing industry. Ok, wow. Então ele fala, outro exemplo de como a Austrália tem agido de forma estúpida é que a Austrália é a maior ilha, que tem o menor continente, porém a maior ilha que temos aí no nosso mapa, né? Então, obviamente, ela tem a maior área de pesca, né? Porém, eles fecharam, né, boa parte dessa área de pesca por causa de tratados e acordos feitos com a ONU, né, pactos feitos com a ONU. Então, ele fala que eles têm 35% ali dos pactos da parte marítima da Austrália, dos pactos que tem com a ONU no mundo é da Austrália, que é muita coisa, né? Ele fala assim, nós temos mais ou menos 25 milhões de pessoas na Austrália, né? E que 3/4 da quantidade de frutos do mar, né, peixes e frutos do mar, eles importam da China, que tem uma área costeira muito, muito pequena, muito ínfima, perto da Austrália, né? E que tem 55 vezes mais pessoas que a Austrália. Ele fala, a gente tem que parar, gente, isso é estúpido, tem que parar com isso é muito estúpido. Então, esses são dois exemplos aí que ele deu de como a China acaba se beneficiando dos tratados que os países têm com a ONU. Okay.
Sorry? No. Não, deixa eu só falar uma coisa. Speak a little. Okay, sure. He's going to just say a little thing. Só para corroborando o que ele falou, aqui no Brasil, a questão energética, tá, também subiu muito o preço, vem subindo muito o preço, e a questão dessa parte, né, da relação das renováveis com as outras, né, só um dado para corroborar o que ele falou. Aqui no Brasil existem 2 usinas nucleares, o que produzem a mesma quantidade de energia do que 73 usinas solares. Okay, so he just wants to add something to what you said, that he says that in Brazil, the energy price has also gone up substantially. And that he says that because of this renewable energy relations that we have here, that they have there, sorry. He says that Brazil has 2 nuclear usines, and that 73 usinas solares. Okay, and that these 2 nuclear usines, they produce the same amount of energy that 73 solar, right? Solar energy. Solar power. Yeah, solar energy can produce. So 2 can produce the same amount as 73 solar energy industry. So yeah, he's just saying something to add to what you said. Yeah, solar is very bad. It consumes rare earth metals. It pollutes the water supply. It is only available at a short time each day. It only lasts 10 to 15 years and they have to be changed. It is very expensive. It consumes a lot of land, which is usually agricultural land. It is a highly destructive form of power generation, a highly anti-environment form of power generation. Okay. Solar is destructive. Ok, então ele fala o seguinte, a energia solar ela é extremamente destrutiva, ela é horrível, porque ela consome muito metal, ela polui a água, ela tem uma durabilidade muito curta, um período de vida muito curto, de 10 a 15 anos depois tem que ser trocada, ela é extremamente cara e ela ocupa muita terra agricultural, ou seja, que a gente poderia estar usando para agricultura, para alimentar as pessoas, a gente usa para uma energia que tem que ser renovada aí a cada 10 a 15 anos, e consome muito metal e polui muita água. Ou seja, ele fala, a energia solar é totalmente destrutiva para a Terra. And solar is also anti-human because the key to human progress is decreasing energy prices. Solar increases energy prices. Solar slows down human progress. It actually reverses human progress. Solar is terrible. Então ele fala que também ela é anti-humana, porque o que faz o progresso humano acontecer é o valor da energia diminuir. Esse é um valor barato, né? E que a energia solar, ela aumenta o valor, ou seja, ela é o inverso, ela faz o processo inverso ao progresso. Ela é totalmente destrutiva para o ser humano mesmo. Maurice Strong, Tiago, Maurice Strong was the man who told the climate lie. He created that to have a global governance. He said it. He wanted global socialist unelected governance. He created the global warming climate scam to do that. When Maurice Strong was sought by the American police for crimes committed in America, he went into exile in China. He died in China. He is a Canadian, not allowed back into Canada or America because of his crimes, and he died in China in the hands of the Chinese because the United Nations and the Chinese are like this. China is benefiting from the destruction of other countries due to the United Nations. Ok, importante isso. É Maurice Strong, né, o nome da pessoa, né, que ele falou. Ele foi que criou aí essa questão do aquecimento global. E ele deixou muito claro que o interesse dele era ter uma política global socialista que não fosse eleita, né? Ou seja, era governar mesmo, era ter poder, né? Por isso que ele criou o tal do aquecimento global. E ele fala que é o seguinte, quando ele foi perseguido, ele é canadense, mas ele morava nos Estados Unidos, e quando ele foi perseguido pela polícia americana por causa dos muitos crimes que ele tinha cometido, ele se exilou na China, ele foi para a China, né? Então ele falou, ele morreu na China, ele tinha
ele era canadense, morava nos Estados Unidos, mas ele não podia permanecer, não podia estar nesses dois países ou ele seria preso. Então, ele foi para a China e ele morreu lá, e ele disse que isso acontece porque a ONU e a China, elas andam de mãos dadas, elas têm ali uma amizade muito lucrativa, digamos assim. The World Health Organization, in January, the World Health Organization said that there is no human-to-human transmission of the COVID-19 virus. The World Health Organization is part of the UN. So it said, don't worry. 2 months later in March, the United Nations World Health Organization said the time to act was 2 months ago in January. The United Nations World Health Organization is corrupt, bumbling, incompetent, dishonest. We need to stop funding the World Health Organization. Trump has done that. He has stopped funding the World Health Organization. We need to do the same. We need to stop funding the whole United Nations. Ok. Então, o que ele falou é o seguinte, a OMS disse, né, lá em janeiro, que não tinha a possibilidade de contágio de humano para humano do Covid-19, né? Então, ele falou, não precisa se preocupar, tá tudo sob controle. Lembrando que a OMS é parte da ONU, tá? Aí ele fala assim, 2 meses depois, aconteceu tudo que aconteceu, e aí eles falaram, pera, mas olha, tinha que ter tomado providências há 2 meses, quando tudo começou. Só que quando tudo começou, eles falaram que não precisava, porque não tinha o problema, o risco de contágio aí de humano para humano. Então ele fala assim, gente, a ONU é corrupta, a OMS é corrupta, é mentirosa e não é confiável. Nós precisamos parar de financiar... Sorry, posso terminar? Não, continua. Não, desculpa. Nós vamos parar de financiar a ONU e a OMS. Inclusive, ele falou que o Trump fez isso, parou de financiar a ONU. Nós precisamos parar de financiar essas instituições corruptas. Senador, just a minute. Só um dado aqui que eu acompanho desde o ano passado, os dados dessa praga. Teve um ex-diretor, tá, que ajudou a erradicar o ebola, né, Dr. Salam, que disse que a China tinha que fechar as portas. Tá? Tinha que fechar as portas. 12 horas depois, esse diretor, ele morreu, falaram que foi infarto. Mas... Okay, no, what he's adding up to what you said is that he has been following all of this information about COVID-19 since the beginning. And then he says that there was a doctor, Dr. Salam, that said that China should close the doors, close the gates, like you said, close the frontier, like no international flights at all. And when it all started, right in the beginning, and then 12 hours later, this doctor has died. And they said that he had a heart attack. And that's all he said. Well, the Chinese government did not shut down the spread of that virus in its own country. It then told lies about it, and that enabled the virus to get out and to spread, and before people were really aware. And so if the Chinese had told the truth, then people in other countries would have been able to act more quickly. Oh, yeah. Não, o que ele fala é o seguinte, o governo chinês, eles não pararam, eles não contiveram, né, não controlaram ali oh my God, spread, a propagação, desculpa, do vírus lá dentro do próprio país, e isso eles não conseguiram conter lá dentro, e eles, obviamente, não fecharam as fronteiras, e eles omitiram informações, que omissão é mentira, né? Então, eles mentiram, e com isso o vírus pôde sair, e aí, enfim, fazer tudo o que fez, ou seja, ele falou então que a China mentiu. Se eles tivessem simplesmente falado a verdade, os outros países poderiam ter tido tempo de tomar providências, de saber como iam agir e lidar com tudo isso. Ok. Senador, nossa última pergunta. O que você acha das pessoas que tentam relacionar a atual crise de saúde com as mudanças climáticas, né? E assim implantar as políticas verdes? Okay, so he says that it's the last question for today. He says, what do you think of those people who try to relate this current health crisis to climate change so they can implement the green policies? I just laugh at them. That's the first thing.
The second thing is that they're just dishonest and they're incompetent. And the third thing I say to them is show me the data in a logical sequence that proves cause and effect. First of all, show me the data and the proof of causation that shows that carbon dioxide from human activity affects climate and needs to be cut. No one has done that anywhere in the world. They all say they have the data, but they have never, ever presented that data as proof. When they do that, if they ever do that, and I know they can't because the data shows we are not affecting the climate and the data shows our carbon dioxide cannot affect the climate. But if they ever did have that proof, then the second thing they have to do is to show how the COVID virus affects the climate, because they are just telling lies. It is that simple. The UN is the source of the climate lie. The UN and China are the source of the problem with the COVID virus because the World Health Organization was incompetent, dishonest. The World Health Organization, the United Nations rather, has pushed this climate lie and it needs to be held accountable. We must get out of the UN. Ok. Bom, então o que ele fala é o seguinte, primeira coisa que ele faz, ele rir da cara deles, né? A segunda coisa, ele fala, gente, vocês são desonestos e incompetentes. E a terceira coisa, ele fala, então me mostrem os dados, me mostrem a correlação, né? E aí ele fala, não, primeiro me mostra que o dióxido de carbono afeta o clima. Primeiro me mostra isso, porque eles dizem que eles têm prova, eles dizem que eles têm dados para comprovar, mas eles nunca mostram, eles nunca falam. Depois, vamos dizer que eles consigam, e ele disse, eles não vão conseguir porque não afeta, nós não conseguimos alterar o clima global por causa do dióxido de carbono, né? Ele fala, tá bom, então vamos dizer que eles conseguiram comprovar, então agora me mostra o que isso tem a ver com a Covid-19, o que né, isso tem a ver com o que afeta, né, no Covid-19. Então ele fala novamente, gente, lembrando que a ONU é a fonte dessa mentira climática que nós temos aí do aquecimento global, e que a ONU e a China andam de mãos dadas aí, e que, inclusive, em relação ao Covid-19, elas estavam juntas desde o início, né? Perfeito. Bom, senador, agradeço a sua presença e peço a ele para dar as considerações finais aí do vídeo. Okay, so we would like to thank you for being here. It was an amazing video, and he wants you to give your final considerations, please. Well, thank you very much, Tiago. It's very, very important that we have exchanges between people all around the world to get the truth out about the climate scam, the climate con, and also about COVID virus, and also especially to restore freedom and to make sure that we rebuild nations and rebuild economic progress, because that's what people want. Ok. Então ele agradece, né? Ele fala, obrigado, Thiago. Ele fala, é muito importante nós termos essa troca, né? Essa comunicação no mundo inteiro sobre o clima, sobre essas mentiras climáticas e também sobre o Covid-19, né? Que isso é o que vai, a informação também vai fazer o quê? Vai libertar as pessoas, é isso que as pessoas precisam para poder progredir, para poder ter progresso e serem até mais felizes, terem a liberdade, né? Seu microfone... Esqueci de tirar o... Okay. Eu agradeço mais uma vez aí o senador, thank you, senador. Bom, é só para dar uma última informação aqui, né, que a própria Greta, né, ela vem falando que está relacionando mais uma vez, né, que com relação ao Covid-19, né, teve assim a ver com o clima, e o legal agora, né, que ela está pedindo doação de $100 mil, né, para a Unicef, né, para poder conter o aquecimento global junto com a Covid-19. Oh, wow. So that he says that the last info that he's gotten is that Greta Thunberg is making this relation about the climate and COVID-19. She says that, yes, it is all because of the climate, and that no one can rebuke that, you know. And now she's getting, like, she's asking for $100,000 of donation to UNICEF, so can they together fight this
initiatives that are against the green energy. See, that shows you just how bad the United Nations science is. Instead of providing science, they provide a 16-year-old girl. And that is just ridiculous. United Nations also, UNICEF is part of the United Nations. Everything the United Nations touches is either dishonest, corrupt, incompetent, or just plain inefficient. The United Nations and Greta Thunberg need to be stopped. We need to get out of the United Nations and get back to science, not 16-year-old people. We need to get back to science, get back to facts, get back to data, get back to real truth. We need to get politicians who have the courage. Oh yeah. So, então ele fala, isso mostra o quão ruim a ONU é. Ao invés de mostrar dados e fatos, eles mostram uma garotinha de 16 anos de idade, né? Para fazer aí os apelos ridículos do clima que ela faz. E ele fala assim, a Unicef, lembrando, é parte da ONU, né? Tudo que a ONU toca é corrupto, propaga mentiras, enfim. Novamente ele fala que nós precisamos parar a ONU, né? Chega de ONU, precisamos voltar para a ciência e para políticos que estejam interessados em falar a verdade, né? E propagar verdades em relação a tudo isso e parar de ouvir crianças de 16 anos de idade sobre assuntos que claramente ela não domina. Thank you, Senador. Fernanda, please, your final considerations. Para mim, novamente, uma baita aula. Adorei participar do vídeo. Adorei participar, aprender, né, e conhecer um pouco mais. E quero deixar aí o contato do Quem Tem Boca. Quem puder seguir a gente lá no Instagram. A gente trabalha com aulas de inglês online, não só no momento de quarentena e de isolamento social, mas o tempo todo, para poder atender aí pessoas do mundo inteiro. Well, Senador, thank you for your time. Thank you for your knowledge. Thank you for your fights. Para quem não conhece, o senador já esteve aqui no canal. O senador, ele luta, né, na Austrália também contra essa parte das mudanças climáticas, né, provocadas pelo homem. E eu vou deixar como compromisso aqui, apresentar o senador, tá, a um senador brasileiro aqui, que é o senador Márcio Bittar, que também está alinhado com a nossa luta, né, que eu aqui no Brasil sou um representante, né, da Declaração Climática Mundial. E, assim, o senador Márcio Bittar é um que nos ajuda muito, e eu vou botar ele em contato com o senador Malcolm Robert. Okay, no, he just wants you to know that in Brazil, Thiago and just a few others, they are fighting the same fight that you are in Australia, and then he wants to introduce you to a senator that we have in Brazil, Márcio Bittar. He is also aligned to this responsibility of stop spreading lies about the climate, and that he is also engaged in this fight. So he says that he wants to introduce you both so you can exchange ideas about how can we help each other, stop this spreading of this lie. Thank you very much, Tiago. I accept your invitation. I would like to meet the senator. Yes, okay. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez aí, Fernandinha, muito obrigado. Thank you, Senator. Obrigada. Vamos terminar o vídeo por aqui, né? Já se alongamos bastante. E thank you, welcome. Good evening for Brazil. Oh, yeah. Night, sorry, good night for Brazil and good afternoon for Australia. Yes. Thank you very much for having me, and thank you for what you're doing to protect and restore freedom and truth and integrity. Thank you. Yes, thank you. Thanks, Fernanda. Bye-bye, thank you.